sempre pensei, se Deus existe, por que ele nunca se revelou de forma clara? Por que ele é um mensageiro tão ruim? Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Budismo e Reflexões. Eu sou o Sandro Vasconcelos e hoje nós vamos reagir a um vídeo de um rapaz que eu vi na internet, um canal ainda que está começando, mas que é um canal que é promissor, um rapaz bem jovem mesmo, acho que não tem nem 20 anos, mas que ele fez algumas considerações bem interessantes sobre a crença em Deus, né? Ele está se sentindo numa dificuldade de acreditar em Deus e também uma dificuldade de ser ateu. Então ele está aí num limbo, né? Num agnosticismo, digamos assim. Vamos reagir então ao vídeo dele. Eu pedi para ele autorização, ele falou que eu poderia reagir, então vamos lá, vamos ver o que ele fala. Eu tenho inveja de pessoas ignorantes. Não necessariamente ignorantes no sentido de burrice ou de pouco conhecimento, mas pessoas que precisam de pouco para acreditar em algo, que conseguem levar uma religião ou uma crença ou algo como verdade simplesmente porque elas concordam com aquilo ou acham bonito. Ou às vezes a pessoa tem poucos motivos para acreditar em algo, mas ela consegue. E eu percebi que quanto menos conhecimento a pessoa tem, mais fácil é dela acreditar, dela crer, dela ter fé. Porque ela não para questionar aquilo que ela tá pensando a vida toda. Então, muito interessante aqui o que ele está falando, né? Que tem muitas pessoas que precisam de pouco para acreditar, poucas evidências para se acreditar em algo. Então, ela herda uma religião, nunca questiona essa religião e acredita nela, ou mesmo alguém vem pregar e facilmente a convence, né, de uma verdade absoluta, metafísica, e ela simplesmente acredita facilmente nisso, porque às vezes, né, tem pouco conhecimento, é ignorante, como ele colocou, mas não no sentido assim de estar ofendendo essas pessoas, mas naquela velha máxima, né, que o pessoal fala que às vezes a ignorância é uma bênção, porque quanto a gente menos pensa, parece que o mundo é mais fácil, né, de se lidar com as adversidades, com as dores, etc. Tá? Então, ele está aí fazendo uma reflexão a respeito, né, inicialmente, da ideia de que às vezes a ignorância é uma bênção. Tá? Às vezes ela recebe uma religião por herança dos pais dela, ela foi condicionada a pensar de certa forma, e ela nunca para questionar essa forma de pensar e morre com ela. Eu não estou falando isso como algo ruim, na verdade é como algo bom, porque ultimamente eu não consigo simplesmente ter uma crença. Eu não. Então ele está falando que acaba sendo bom, porque é confortante, né, reconfortante, a ideia de você acreditar num Deus de que está ali te olhando, né, tipo, guiando seus passos, querendo o melhor para você, etc. Só que quando a gente começa a pensar um pouco mais, para pensar aí 2 ou 3 minutinhos, uma série de dúvidas começam a aparecer, né, na nossa mente, para aqueles que questionam sobre esse Deus, se ele realmente é verdadeiro, se essa ideia de um Deus bondoso encaixa com a realidade ou não. Mas vamos ver, ele vai começar a desenvolver o pensamento nesse sentido, tá? Só para não ficar estranho, o nome do canal dele aqui é Duarte, tá? O nome dele é Duarte. O vazio de não conseguir acreditar em Deus é o nome do vídeo dele. Eu gostaria de recomendar o canal dele. Ele tem poucos vídeos, mas ele faz alguns questionamentos interessantes, tá? Consigo não questionar. Deixa eu voltar um Gente, eu pouco. não consigo. Ser ruim, na verdade, é como algo bom. Porque ultimamente eu não consigo simplesmente ter uma crença. Eu não consigo não questionar as coisas em um nível até um pouco extremo. Porque eu tenho inveja dessas pessoas que conseguem crer em algo e se confortar com aquilo e não ter nenhuma dúvida daquilo que elas acreditam. Por exemplo, uma pessoa cristã que acredita em Deus e tem 100% de certeza que Deus existe. Então ele está falando, né, que tem uma inveja dessas pessoas que dizem conhecer a realidade como ela é e não ter dúvidas dessa realidade, tá? E eu acho interessante, né, que a ideia do conhecimento é você realmente ter dúvidas para se atingir uma verdade. Mas dentro do cristianismo ou da maioria das religiões,
seria não o questionamento, mas a fé, né? Acreditar naquilo sem questionar, enquanto o verdadeiro conhecimento ele vem do questionamento, e o questionamento é demonizado pelo cristianismo. Isso é incrível. Eu imagino que seja incrível a experiência para a pessoa. Ela crê numa divindade que protege ela, que vai levar ela para o céu, que vai recompensar ela pelas coisas boas que ela fizer. E isso deve ser simplesmente libertador. Você crê em algo fielmente e seguir aquilo, viver a vida, tendo a certeza que você vai ter uma recompensa após morrer. E não. Será que vai ter mesmo essa recompensa, gente? Ou será que a gente é igual a todos os demais seres que nascem, envelhecem, adoecem e morrem? Não, nós estamos aqui no mesmo barco com todos os seres e as mesmas leis que atingem, né, que se manifestam nos seres, também se manifestam em nós, as mesmas leis físicas, biológicas. Então nós somos parte aí de um todo, né? Não somos exclusividade ou não temos nenhum tipo de regalia ou diferença em relação aos demais seres, tá? Nós desenvolvemos a mente aí por um meio acidental, foi a forma com que a nossa espécie evoluiu, tá? E se adaptou à realidade, mas os outros seres também desenvolveram outras características que os fazem igualmente adaptados, tá? Então nós não somos nenhuma coroa da criação nesse sentido, tá? Só no lado religioso, mas do lado ateu também, porque esse vídeo não é uma crítica a religiões, mas eu imagino que deve ser libertador também você conseguir saber que não existe vida após a morte e entender que você só precisa viver a sua vida, sem travas, sem julgamentos, sem doutrinas. Você simplesmente vive a sua vida sem esperar julgamento divino ou esperar alguma aprovação de algum ser de outra dimensão. Você simplesmente vive. E eu imagino. Aqui ele está falando, né, dando um contraponto, dizendo que os ateus também que têm certeza que Deus não existe e tal, que eles são igualmente abençoados porque eles não precisam se preocupar, né, se haverá um julgamento, um inferno realmente, eles estão livres disso. Mas o que eu tenho para falar para você, Duarte, que se você pegar a contradição do pensamento religioso cristão, as contradições que colocando Deus, né, na equação da explicação dessa realidade, colocando ele como parte dessa equação para explicar a realidade, aparece muito mais contradições e paradoxos colocando Deus como parte dessa realidade, nessa equação, do que você enxergar uma realidade em que nós somos iguais a todos os demais seres, tá? Eu queria te falar também, Duarte, aí, pessoal que está assistindo, que o budismo, o confucionismo, o estoicismo, por exemplo, são correntes também de uma espiritualidade, mas sem Deus, tá? E que colocar Deus ou não nessa equação é indiferente. Então, se você está, né, nessa vibe aí agnóstica de não saber se crê ou não, né, de ateísmo versus crendice, né, eu te recomendaria esses pensamentos aí, o confucionismo, o estoicismo, mesmo o budismo, né? No budismo, o Buda era questionado sobre a existência de deuses ou Deus várias vezes, e ele falava que isso era irrelevante e que era possível ver uma espiritualidade da Terra aqui. Então eu recomendo você procurar essas filosofias aí. Para o agnóstico seja interessante, talvez questionar se Deus existe ou não seja indiferente, e é possível viver uma vida aí bem-aventurada, virtuosa, com uma espiritualidade aqui da Terra. Que qualquer um dos dois lados seja libertador para a pessoa que acredita nisso, seja ateu ou religioso. Eu estou usando o cristianismo como exemplo, mas pode ser qualquer outra religião. Aí eu discordo um pouco, porque para o ateu realmente há uma liberdade, tá? Uma liberdade, porque você vai fazer o bem sem esperar uma recompensa. E se você pisar na bola, você também não vai achar que você vai queimar no inferno por isso. Já o religioso que acredita 100% nisso, muitas vezes ele acredita por medo, tá? Então eu não colocaria essa libertação da certeza de um Deus da certeza de não existir Deus, não colocaria isso num pé de igualdade. Eu acho assim que o religioso, ele muitas vezes acredita por medo, então
não é tanta liberdade assim, porque ele talvez no fundo quisesse viver de outra forma e mas acaba sendo controlado por uma religião, por algumas leis. Enquanto o ateu ele pode viver como ele realmente quer, porque ele não, como a vida acaba aqui, ele vai aproveitar, ele tem essa sensação de que tem que aproveitar mesmo cada momento, tal. Cada um vai aproveitar de uma forma. Eu acredito que tem algumas formas de aproveitar a vida que são ruins, tá? Por exemplo, buscando o hedonismo não seria uma maneira legal de aproveitar, porque traz muitas consequências ruins a si mesmo e às pessoas que estão com você, né? Amigos, familiares, etc. E uma vida mais equilibrada, como o estoicismo diz, o confucionismo e mesmo o budismo, talvez tragam frutos melhores mesmo aqui em terra, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu estou numa fase que eu não acredito em nada mais. E com não acreditar em nada, eu não quero dizer que eu sou ateu. Eu não tenho crença. Eu não penso que Deus não existe, mas eu também não penso que Deus existe. Eu simplesmente não sei. Desde pequeno, É interessante, essa seria, digamos, o melhor ponto de partida para se descobrir a realidade. Porque dentro do budismo existem algumas classificações de estados mentais e uma delas é o estado humano. E o estado humano é quando realmente você reseta todas as crenças que você tinha e vai começar a construir um conhecimento a partir daí. Tá? É como se você desse um formate no seu HD e começasse tudo de novo, tirando todos os vieses que você aprendeu de parentes religiosos ou mesmo de outras pessoas que te influenciaram. E a partir desse estado humano você vai começar a construir. Então você está nessa etapa, é uma etapa assim, sensacional, tá? Que eu acho que você pode construir um conhecimento bem interessante, uma visão de mundo bem legal aí a partir dessas premissas aí de não crença, tá? eu gostei muito de estudar sobre o universo, estudar sobre filosofia, teologia, entender as leis da física, entender o sentido de alguma coisa, entender o sentido da vida, por que que eu tô aqui, por que que isso existe. E eu sempre gostei, eu vejo vídeo no YouTube, eu leio livros sobre isso, eu vejo TikTok mesmo, qualquer coisa, eu consumo muito conteúdo relacionado à filosofia, relacionado à religião, tudo isso, ateísmo. Então tá, está no caminho certo, tá? Então busque mesmo aí literatura relacionada à filosofia. Aqueles que eu te indiquei, o estoicismo, o confucionismo, o budismo, acho que seria interessante aí nesse teu atual momento para você ter uma ideia. Não precisa se aprofundar a início, esses três, mas você pode ir buscar no chat GPT mesmo com a ideia central desses pensamentos. E vai perguntando para o chat GPT mesmo aí por enquanto. Se você gostar de uma delas, você pode perguntar para o chat GPT para te indicar literatura sobre esses temas. Mas continue assim, tá? Short, TikTok, às vezes não é tão bom porque é muito curto, acaba sendo raso. Mas no YouTube tem alguns vídeos aí interessantes que aprofundam alguns canais, né, que são muito interessantes sobre o tema, sobre esses temas aí. Tem canais ateus que eu também posso te indicar, do Antônio Miranda, por exemplo, professor Sabino, que questionam o cristianismo. Você vai ver aí as contradições do cristianismo. Isso vai te afastar, né, desse pensamento crente e vai te impulsionar aí a buscar outros pensamentos mais profundos. Qualquer coisa assim. Eu sempre fui um menino que ia em busca de respostas. Eu tenho dúvidas e procuro respostas, não sentimentais nem emocionais. Eu procuro respostas concretas, lógicas. E recentemente eu enfrento um problema, que as perguntas que eu tenho agora, eu não consigo nenhuma resposta. Cada vez que eu estudo, ao invés de adquirir novos pensamentos, novas ideias, eu adquiro novos questionamentos. Então, uma coisa que eu gostaria de te propor aqui, tá? Não quero ser arrogante ou dizer que eu sei, que eu sou conhecedor da verdade, mas você mesmo vai ter que buscar essa verdade. E realmente existe essa etapa em que você começa a ler e dá a impressão que você fica mais perdido ainda, né? Cada vez que você lê alguma coisa, adquire um conhecimento novo, mais perdido e mais questões você acaba elaborando. Mas eu queria também te indicar assim, que você não fique apenas preso à racionalidade ou à lógica. Tá? Você também pode buscar
algumas práticas espirituais de introspecção, meditação, que você possa usar essa busca da verdade também de uma forma contemplativa. Começa a contemplar a realidade como ela é, a meditar sobre essa realidade e não apenas buscar o conhecimento científico, mas tentar buscar dentro de você mesmo uma conexão de todas essas ideias que você está aprendendo e tentar comparar essas ideias com a realidade para tentar ter uma espécie de insight, tá? E perceber a realidade de uma forma sutil, que não apenas fique preso a uma racionalidade, simplesmente uma intelectualidade, mas que faça sentido na sua relação com o todo, na sua relação com o mundo e com a natureza. Então, tenta fazer mesmo uma introspecção, essa ideia de contemplação, de buscar também dentro de si, acreditar no que tem dentro de você e usando dessas informações que você está colhendo, tentar fazer alguma conexão e tentar ver se isso acontece na realidade ou faz sentido com a realidade. Não sei se foi claro aqui. Novas perguntas. Cada vez que eu estudo, eu me aprofundo mais. Parece que um mar de dúvida. Eu tenho tantas perguntas, mas tantas perguntas sobre tudo que eu não consigo crer em algo e dizer que aquilo é 100% verdadeiro. Eu não consigo ser cristão e defender a existência de Deus com 100% de certeza. Ao mesmo tempo que eu não consigo ser ateu e defender a inexistência de Deus com 100% de certeza. E nenhuma crença eu não consigo defender. Talvez você não vá ter realmente 100% de certeza de nada, porque nós somos realmente limitados, tá? Me considero ateu, sou budista, mas sou ateu. O budismo é uma religião não deísta, como eu já te falei, né? Mas por que eu me considero ateu? Porque cada vez que eu tento encaixar Deus na realidade, é tão improvável, né, que esse Deus faça sentido com a realidade, que essa improbabilidade ultrapassa uma probabilidade de, sei lá, de ganhar na Mega Sena, por exemplo. É tão improvável que você já pode declarar como impossível, entendeu? Nenhuma crença, porque eu percebi que todas as crenças têm bons argumentos para serem seguidas. Todas as pessoas têm bons motivos para seguir aquilo que elas seguem. Por exemplo, eu conheço muitos cristãos, eu acompanho, que são caras estudados, acadêmicos, os caras são cheios de argumento para você ser um cristão. Eles têm argumentos históricos, argumentos paleológicos, argumentos filosóficos, e tudo parece fazer muito sentido. Mas ao mesmo tempo também existem caras ateus que são acadêmicos e têm muitos argumentos também que fazem sentido e que trazem você para o lado do ateísmo. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é que você crê ou não está muito relacionado à sua inteligência. Realmente tem pessoas muito inteligentes que são cristãs, tem pessoas muito inteligentes que são ateus, tem pessoas burras também que são ateus e pessoas burras que são religiosas, tá? Por que isso acontece? Porque acreditar em Deus ele parte de uma necessidade. Então, você pensa assim, poxa, se Deus não existia, minha vida é miserável. Então, eu tenho uma necessidade de encaixar, de postular a existência desse Deus para que a minha vida fique mais confortável, tá? E às vezes o cara é muito inteligente, sei lá, em matemática, em alguma coisa, mas ninguém é inteligente em tudo também, sabe? Às vezes a pessoa crê, né, toma a decisão de crer ou não crer de uma forma muito prematura, sem uma introspecção, uma meditação, uma reflexão aprofundada, ou realmente por imposição familiar, tradição religiosa, às vezes não quer dar o braço a torcer, então tem uma série de fatores que fazem uma pessoa continuar crendo, tá? Eu acredito, como eu disse, né, que não há esse Deus, mas eu respeito a sua busca e continue nessa sua busca sincera e vai fazendo, né, paralelos, encaixando. Se Deus existisse na realidade, isso aqui poderia acontecer ou não. Vai fazendo, pensando dessa forma que você vai começar a construir, né, encaixar as peças desse quebra-cabeça aí. Em meio a essa chuva de conteúdo, chuva de argumentos, eu penso, por que logo eu, um menino de 16 anos, novo, que não sabe de nada ainda, vou estar com a verdade? Por que eu, sendo ateu, por exemplo, vou estar certo, sendo que tem tanta gente mais estudada que eu, que sabe muito mais que eu, que é cristão? Então, isso não tem muito a ver, tá? Você pode ser aí um rapaz novo, de 16 anos,
mas você pode sim conhecer a verdade antes mesmo de uma pessoa estudada com PhD, tá? Porque não está relacionado à quantidade de estudos para você perceber essa realidade, mas essa realidade já está dentro de cada um e ela é acessada através da reflexão, introspecção, contemplação da realidade, como eu disse. Então você pode sim sair na frente dessas pessoas estudadas, tá? Você não precisa, não está relacionado aí a um estudo acadêmico, tá? A uma quantidade de informações ou cultura, porque muita gente quer forçar o seu argumento e acaba buscando de uma forma pseudo-intelectual alguns argumentos para tentar comprovar alguma coisa que ela tem necessidade de acreditar. Então, ela, tipo, ela acredita que existe um Deus e ela vai procurar argumentos que aparentemente intelectuais para sustentar essa ideia. Já o ateu não, a maioria dos ateus já foi cristão e chegou num embate ali, num cheque do pensamento. Existe muito mais sinceridade, então, digamos, no ateu que larga a crença em algo que foi instituído ali por uma cultura e tal. Você nasce num lugar, você é cristão, nasce em outro lugar, você é budista, nasce em outro lugar, você é muçulmano. Então, o ateu ele questionou tudo isso e se libertou, né, de uma forma sem, digamos assim, uma forma sincera, né, uma reflexão sincera. Mas o que a gente vê é que muitos cristãos, eles querem, digamos, não só cristãos, mas religiosos, eles querem continuar acreditando em algo que eles sentem necessidade e sabem que aquilo ali não tem uma evidência objetiva para se crer e continuam, né, buscando em argumentos aí pseudo-intelectuais ou pseudo-científicos para tentar sustentar algo para que o mundo deles não desmorone. Já o ateu ele encarou essa realidade, não existe um Deus. Imagine quando eu, né, que sou ateu, ou outros ateus, perceberam isso, né, o mundo ele ruiu, né, porque a gente tinha toda uma concepção de mundo baseada numa divindade, baseada em Deus, e isso de repente cai, né, cai por terra como se puxasse o tapete da pessoa. Então, existe muito mais sinceridade nesse pensamento de encarar a realidade nua e crua, mesmo que meu mundo desmorone, do que essa ideia de tentar manter algo que eu sinto necessidade de crer, né, para que minha vida seja confortável, etc. Porque eu, como cristão tão novo, vou estar certo. Sendo que existem tantos argumentos para não ser um cristão. Sempre pensei, se Deus existe, por que ele nunca se revelou de forma clara? Porque ele é um mensageiro tão ruim. É só você reparar. Exatamente. Se Deus existe, ele é uma realidade objetiva, por que ele age de maneira tão misteriosa assim sempre, né? Escrevendo certo por linhas tortas, através do sofrimento de muita gente, de muitas pessoas inocentes. Por que Deus se manifestaria dessa forma tão difícil de enxergá-lo, né? Dessa forma que precisa de tanta fé assim, a ponto da gente assumir que ele possa agir até, inclusive, através do sofrimento de pessoas inocentes, né? Deixa eu voltar aqui. Por que ele nunca se revelou de forma clara? Porque ele é um mensageiro tão ruim. É só você reparar em quantas religiões existem, quantas subdivisões existem nas religiões. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu já ouvi algo por meio de 33 mil religiões que existem no mundo. Eu só não tenho certeza se são religiões ou subdivisões de outras religiões. Mas é muita coisa, porque... Então, Exatamente, existem muitas divisões porque não há esse Deus que manda uma mensagem clara e objetiva, mas há interpretações humanas de religiões e subdivisões, né, acabam acontecendo porque os seres humanos não se entendem. Então aí você vê como a religião é mais humana do que divina, porque se fosse divina, ela seria mais clara, né, mais evidente, e não teríamos tantos debates, tantas interpretações assim em cima de textos sagrados, né? por que Deus diz algo para uma região do mundo? Por exemplo, na Europa, ele se apresentou de uma forma, isso gerou o cristianismo, mas na África ele se apresentou de outra forma, e isso gerou as religiões de matriz africana. E quem está certo no meio disso tudo são... Ninguém está certo, porque são pensamentos humanos, tá? Mas o que você pode se questionar são as visões, né, que são visões de mundo que são desenvolvidas nos pensamentos. Você pode comparar elas
e ver quais elas são mais éticas, quais delas mais explicam a realidade de uma forma melhor, levando-se em conta o sofrimento, o mal que há no mundo, etc. O budismo, eu sou budista porque ele parte do princípio do sofrimento, tá? Então, o budismo, ele pega na realidade o sofrimento, que é algo que você vê, o sofrimento existe, não tem como negar. E todos os seres sofrem, de alguma forma, através de doenças, envelhecimento, dor, quando você perde uma pessoa amada que se vai. Então, a gente sofre a todo momento, né, com dores físicas, doenças, etc. Então, o budismo parte dessa explicação, tá? Agora você pega uma outra religião que parte da bondade, do amor de Deus para explicar o mundo. Mas é isso que você vê no mundo? Não, você vê o sofrimento. Então, é paradoxal, dá um contraste muito grande entre o que é dito e o que está na realidade. O que eu poderia te aconselhar é poder comparar esses pensamentos e ver qual deles, né, ou quais deles se encaixam melhor nessa realidade do sofrimento. Os europeus são os africanos, são os asiáticos, são os ateus, são os cristãos. Por que existem tantas interpretações diferentes da fé? Mas que se eu fosse Deus, eu me revelaria de uma forma que as pessoas pudessem entender quem eu sou e o que eu quero. Porque a partir do momento que eu não revelasse com clareza aquilo que eu quero que as pessoas façam, eu colocaria várias pessoas no risco de ir para o inferno, se é que o inferno existe. Exatamente, se o inferno existe, né? Tem até um vídeo do Porta dos Fundos, que é Deus o nome do vídeo, em que aparece uma moça no julgamento de Deus, só que o Deus que aparece para ela não é o Deus cristão, é o Deus de um povo de uma tribo lá da Indonésia, eu não lembro de onde, africana. Então ele vestido assim com palha e tal, né? Um Deus mais, digamos assim, aborígena, né? Indígena. Daí ele fala, eu sou Deus. Ela falou assim, mas você não é o Deus católico? Não, você acreditou no Deus errado a vida inteira. É bem engraçado, né? Quem tá certo, né, nesse monte de religiões? Eles são um bom questionamento. Eu acho que isso também favorece o ateísmo, né? Porque se existe tanto deuses assim, e cada um fala uma coisa, então a chance de que nenhum deles exista é muito grande, né? Então pense nisso. Basicamente, as pessoas não iam saber direito o que é que eu quero que elas façam, e elas iam fazer coisas achando que estão certas, porque eu não falei direito, e iam acabar sendo punidas no final, sendo que eu poderia ter sido mais claro. Exatamente. Então nesse vídeo do Porta dos Fundos aí que eu comentei, né? Ela faz, né? Ela se batizou, fez crisma, ia na igreja todo domingo, nas missas, né? Mas seguiu Deus errado, então você vai para o inferno. Também é isso que você está falando aí, Duarte, bem interessante sua colocação. Então, se Deus não é claro, então ele está colocando aí várias pessoas, digamos que o cristianismo seja certo, várias pessoas, como ele não se manifesta de maneira clara, isso abre brecha para que as pessoas creiam em outras coisas que seriam erradas, né, dentro dessa perspectiva, e Deus estaria condenando aí, por não ser claro, muitas pessoas ao inferno. Mas isso não existe, né? Não se preocupe. E tenho apresentado as minhas vontades com mais clareza. O que eu penso em relação ao ser divino, se é que ele existe, é que esse ser não quer contato com a gente, porque se ele quisesse, ele já teria se revelado de um jeito mais claro. Eu sempre fui, desde pequeno, um menino que gosta muito de questionar as coisas, que gosta de filosofia, física, estudar as coisas, descobrir o universo, como que o universo surgiu, como que começou, e eu sempre quis buscar respostas para essas coisas. E quando você vai em busca de respostas, principalmente sobre o universo, sobre o começo da vida, uma hora ou outra você vai se esbarrar no incompreensível, naquilo que não tem resposta, naquilo que é inalcançável pela sua mente. Então, isso aí favorece mais uma vez o pensamento ateu, porque o ateu, como geralmente se baseia na ciência, ele não vai dar uma explicação final, né? Ah, foi Deus que fez e ponto final, né? O ateu ele vai falar, não, o que a gente sabe até agora é até esse ponto, até aqui, né? A ciência explicou bem, etc. Mas a partir daqui ainda a gente está procurando entender, né? Então, o ateísmo ele realmente é uma busca mais sincera pela verdade, porque ele admite, né, que a gente é limitado e não sabe da realidade última, né, da vida, né?
Mas a busca é interessante. Então continue na busca, tá? Porque quando você vai buscando, você vai cada dia mais conseguindo ali uma evidência a mais, uma pecinha do quebra-cabeça a mais. E com o tempo, né, com a maturidade, se vai criando uma visão de mundo bem interessante, uma cosmovisão muito interessante. Se você for buscar aí com sinceridade, admitindo a nossa limitação, a limitação do nosso conhecimento e tentando entender, né, o que a gente sabe até agora, tá? E muitas vezes a solução para o inexplicável é um ser divino, é Deus. E com esse vídeo eu não quero dizer que ele não existe, porque eu não sei. O ponto principal desse vídeo é esse, eu não sei. Eu não tenho uma posição ateísta nem teísta. Eu não acredito nem desacredito. Eu sempre me pergunto o que é que faz alguém ter tanta certeza de alguma coisa. Eu peço até para vocês comentarem, se você é um cristão, comenta por que você tem certeza que o que você acredita está certo, porque você tem certeza que Deus existe. E a mesma coisa se você for um ateu. Porque você tem certeza que não existe algo divino? Como é que você faz para ser tão claro em relação a isso? Porque eu não consigo ser. Então, o ateísmo seria, digamos assim, ele não explicaria com certeza, como eu acabei de explicar, porque a gente sabe que a gente conhece só até certo ponto, tá? Da realidade. Mas a gente consegue, digamos assim, por eliminação, comparando com a realidade que nós temos e com o conhecimento que nós atingimos até o momento, por eliminação a gente já consegue eliminar algumas proposições que são improváveis ou até impossíveis, né, como eu estava falando. Então você fala, um Deus que ama o ser humano, mas você vê crianças sendo abusadas sexualmente por líderes religiosos ou por pais, ou mulheres sendo estupradas e mortas, como o caso aí da Clara de Belo Horizonte, ou tem outros casos muito tristes. Você vê aí o sofrimento, né, de pessoas inocentes, às vezes que se acidentam, pessoas que não fizeram nada de errado, mas o ônibus, sei lá, cai num, num precipício, num barranco, morre todo mundo, ou bate com um caminhão, morre todo mundo. Você fala assim, mas cadê esse Deus? Não encaixa, entendeu? Então a gente pode ir eliminando certas proposições e certas explicações da realidade e a gente não sabe qual é a realidade última, mas a ideia é a gente tentar enxergar essa realidade última, utilizando as ferramentas que a gente tem, né, da ciência, da meditação, como eu já falei, a contemplação, enfim, a reflexão, a introspecção, o autoconhecimento, para ir cada vez mais sendo uma visão de realidade mais afinada. Você que é cristão pode dizer, por exemplo, que você já sentiu Deus, que você teve uma experiência, que você se sentiu tocado, mas para isso a gente tem que levar em consideração que o nosso cérebro não é 100% confiável. Às vezes a gente quer coisas e o nosso cérebro mostra ela pra gente. Exatamente. Ele estava falando da necessidade de crer, né? Mas o cérebro realmente ele pode nos enganar, nos fazer achar que a gente tem uma experiência com o divino e tal, mas isso parte sempre da necessidade da gente crer. A gente acaba, digamos, criando, né, essas experiências que são experiências anedóticas, né, que se fala, são experiências subjetivas que não comprovam a existência de Deus. Ela vai comprovar, entre aspas, para você que acredita naquela experiência, mas ela não é algo objetivo. Então, não seria não funciona como uma prova de fato da existência de Deus. Funciona para a pessoa que acredita, né, naquela experiência subjetiva, naquela experiência anedótica. Mas de fato não é uma experiência, não é uma comprovação. A nossa cabeça brinca conosco o tempo todo, é só ver ilusões que existem aí, essas brincadeirinhas, né, que tem no TikTok que você faz com o seu cérebro, você enxerga alguma coisa, se você ficar olhando para um ponto fixo. Isso já é um exemplo de uma ilusão, algo que não existe. Realmente a mente nos ilude e a necessidade de se crer pode fazer com que você veja coisas, escute coisas ou numa coincidência achar que foi uma providência de Deus aquilo, coisa assim. Que seu cérebro te mostra, então, por que ele não poderia fazer você sentir algo ali e você pensa que é algo divino, você pensa que é Deus falando com você. Isso é algo que eu não confio em experiências mentais, em experiências físicas. Muita gente já me disse, você vai crer em Deus quando você tiver uma experiência com ele, quando você sentir. Eu não sei se quando eu sentisse algo,
eu ainda assim teria certeza. Porque Eu só acreditaria em Deus se eu presenciasse algo objetivo mesmo, igual aquelas curas que aconteciam no Novo Testamento, do cego enxergar, paralítico andar, né? Eu vi uma perna, uma pessoa sem perna, nasceu uma perna ali na pessoa e ela voltar a andar com as duas pernas. Ou o mar vermelho se abrir, como no Velho Testamento, essas coisas que aconteciam, né? Engraçado que essas maravilhas, né, esses milagres, aconteciam abundantemente no passado, né? Quando não existia câmera, internet ou coisas para se comprovar, né? Estão só no papel e só em contos antigos, né? O papel aceita tudo. Eu quero ver isso acontecendo nessa realidade. Por isso que eu te falei, Duarte, confronte essa realidade. Faça um confronto entre o conhecimento, o que certa religião diz, com o que você vê e com o que se presencia, que você vai afinando a sua percepção de realidade, tá? Então, cadê os milagres, né? Cadê essas experiências que os antigos tinham abundantemente com Deus, milagres, etc. Cadê agora? Quer dizer que depois que inventaram câmera, celular, máquina fotográfica, não aconteceu mais nada? Eu quero ver isso agora, daí eu acredito. Eu deixo de ser ateu e acredito. ainda teria dúvida se foi algo divino mesmo, ou se não foi só minha cabeça tentando me pregar uma peça. Eu não tenho absolutamente nenhuma posição religiosa ou lógica. Eu não sou ateu, nem sou cristão, então espero que vocês entendam que esse vídeo não é um ataque a nenhuma religião ou nenhuma crença. É mais um desabafo, um pedido que vocês comentem aí embaixo por que vocês acreditam no que acreditam. Por que vocês têm certeza de algo ao invés de estar em um mundo de incertezas. Mas o ponto central que eu quero deixar com esse vídeo é Então, o pensamento ateísta, ele é um pensamento de incertezas, né? A gente chega no ateísmo, ou mesmo o agnóstico, por eliminação do que é absurdo, tá? Do que é improvável, e na tentativa de seguir uma visão mais pé no chão de realidade, né? Do que a gente vê todos os dias acontecendo. Você não vê o mar se abrindo todos os dias, mas você vê o mar como ele é todos os dias. Então, por que que ele vai se abrir, né? Em um momento ou outro, entendeu? Tipo, por que que vai haver essa exceção do mar como ele age todos os dias normalmente? Por que que vai haver uma exceção na natureza? Não, isso não faz sentido, né? que mesmo não tendo nenhum ponto de vista religioso, eu consigo ter um propósito claro para mim. Esse dia eu parei para pensar que como eu fui criado, quem me criou, para onde eu vou depois que morrer, se existe divino ou não, simplesmente não importa enquanto eu tô levando a minha vida aqui nesse plano terreno, aqui na Terra. Porque a probabilidade de eu estar vivo aqui agora era muito pequena. E a minha vida é extremamente curta. Independente se eu sou cristão ou ateu, nisso todo mundo concorda, a vida é curta. E nós somos sortudos por estarmos vivos aqui. Isso não, eu acredito que não tem debate entre religioso e ateu em questão a isso. Eu parei para pensar o quanto a vida é algo extraordinário, algo improvável e que aconteceu. Eu tô aqui gravando esse vídeo com vocês, estou vendo várias coisas, ouvindo, vivendo a minha vida. Eu parei de pensar que eu não posso pegar essa experiência tão curta e tão improvável e transformar ela em algo mediano, em algo. Então é isso mesmo. Então a ideia de você se libertar dessas crenças religiosas vai fazer com que você viva essa vida, essa única vida que nós temos, de maneira mais intensa, aproveitando melhor os momentos, as pessoas que nós amamos, né? E essa vida é a única que nós temos. Então pense, o cristão ele acha que vai ter uma vida melhor depois que morrer. Então ele acaba, para conseguir aquela vida, ele acaba se anulando aqui. Tenta pensar, né, por essa perspectiva. Ele acaba anulando essa única vida que é real, que nós temos que aproveitar. Então, às vezes a pessoa passa a vida inteira ali na igreja, às vezes tem missionários que se arriscam em outros países em nome da fé para pregar e acabam anulando a vida deles por algo que não existe. Então vamos viver nessa vida como se ela realmente fosse a última, e é a última mesmo, é a única. Então acho que está no caminho certo aí, Duarte. Monótono, viver de maneira na média, viver nos padrões, porque a vida é curta, mas é a maior experiência que eu vou ter e a única. Então eu não vou pegar essa experiência e transformar em algo chato. Não vou morrer com arrependimentos.
E foi aí que até eu comecei esse canal, comecei a fazer coisas novas, conversar com pessoas novas, perder um pouco a timidez, perder o medo, porque eu preciso aproveitar enquanto eu tô aqui, porque da mesma forma que a vida é uma só, a juventude também é uma só. Eu nunca mais vou voltar a ter a idade que eu tenho hoje, que é 16 anos. Quando eu tiver uns 50 anos, eu nunca mais vou voltar a ter a idade de agora. Enquanto eu sou mais novo, um dia eu vou ter 40 anos, mas quando eu tiver 40, nunca mais eu vou ter 16. Então por que que eu vou me perder pensando tanto no futuro? Sendo que quando eu estiver nesse futuro, tudo que eu vou querer é voltar ao passado. Uma coisa assim, você pode viver de maneira hedonista, que seria se entregando aos vícios, né? Bebidas, mulheres, cigarros, que é uma forma de viver também, de aproveitar o momento, mas eu acho que não é a melhor forma, tá? Porque ela pode trazer consequências aí ruins para a sua vida. Mas existem algumas espiritualidades também da Terra, como eu disse, como o budismo, o confucionismo, o estoicismo, entre outras, tá? Até outros pensadores como Lucrécio, pensamentos gregos, né? Que falavam que é possível ter uma vida equilibrada e que essa maneira de equilíbrio seria a melhor forma de viver, porque nós estaríamos garantindo, né, nosso bem-estar, porque bebendo, fumando, fatalmente a gente vai ter problema de saúde e por causa desses vícios e tal, mas de uma maneira que a gente possa estar saudável, né, mentalmente, fisicamente, e aproveitando assim o que realmente nos dá prazer, como a presença das pessoas que nós amamos, amigos, momentos engraçados, momentos legais que nós passamos com as pessoas, passear, conhecer outros lugares, ler, né, adquirir conhecimento, que é uma coisa também que é prazerosa. Então, ter relacionamentos saudáveis com as pessoas, com as mulheres, né? Homens com as mulheres, mulheres com os homens, responsáveis que não vão magoar as outras pessoas e gerar sofrimento. Então, esse viver intensamente não é um hedonismo, né? Não pense que vai ser um hedonismo de aproveitar a vida nesse sentido, mas viver a vida de forma equilibrada. Então eu resolvi começar a fazer as coisas que eu tenho vontade. E não almejar uma vida mediana. Por exemplo, tem muitas pessoas que você pergunta qual o objetivo dela, o sonho dela, ela simplesmente responde ser feliz, ou ter uma vida estável, ter uma vida tranquila. Mas não é isso que eu quero, não mais. Eu quero é ter uma vida extraordinária, conhecer pessoas incríveis, conhecer lugares, fazer tudo o que eu tenho vontade de fazer, colocar a minha cara aqui na frente, mesmo que eu esteja morrendo de vergonha, agora eu tô. Sobre a vergonha, eu também sou muito tímido, tá? E no começo, assim, quando eu comecei a falar no canal, você quase morria de ligar uma câmera na minha cara. Suava muito, como você está falando aí. Ainda sou tímido, tá? Me considero tímido, mas acho que eu já evoluí bastante nessa questão. E, e é isso mesmo, procure ter uma vida extraordinária. É o que eu quero. Eu quero ter uma vida extraordinária. Quero deixar um bom legado para as pessoas que me conhecerem. E também esse é um dos objetivos que eu tenho esse canal. Eu tenho um canal de videogame também. Eu não quero ter uma vida medíocre, tá? Eu quero ter uma vida extraordinária. É isso mesmo. Acho que falou bem. De fazer, colocar a minha cara aqui na frente, mesmo que eu esteja morrendo de vergonha, agora eu tô suando aqui no meu quarto, que eu moro em Goiânia, é extremamente quente aqui, mas eu estou gravando porque eu tenho vontade, e eu não posso deixar a oportunidade passar, não posso deixar isso para amanhã, porque, como eu disse, a vida é curta demais para ter uma experiência mediana. Então, tudo que eu quero é buscar mais conhecimento, buscar experiências reais, pessoas, conhecer tudo que eu quero conhecer, e eu quero ter objetivos grandes, eu tenho sonhos grandes. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre sonhos, que eu tenho objetivos enormes na minha vida. Eu quero alcançar coisas extraordinárias. E é isso que eu quero passar para vocês. Não vivam a vida de vocês de maneira fútil, de maneira sem graça. Levem a vida como a experiência curta que ela realmente é. Vejam como a juventude é curta, como você só vai ser jovem uma vez, você só vai ser adulto uma vez, você só vai ser velho uma vez e depois já era, você vai morrer. E nunca mais você vai ter uma experiência de novo. Então aproveite, porque apesar da vida ser curta, ou triste, ou ruim, maldosa,
ela é a melhor experiência que você vai ter, a única e a mais longa. Então não desperdice sua vida. Algo que eu digo até pra mim mesmo, não viva em busca de propósito. Viva pra fazer coisas, pra ter experiências, pra conhecer gente. Viva para a vida. Não viva pra algo externo. Não viva pra uma divindade necessariamente. Óbvio que se você tem uma crença, você já é cristão, óbvio que você leva a sua crença em consideração. Mas viva para viver a vida, aproveite, seja feliz. E como seja feliz não quer dizer para você escavalhar tudo, viver uma vida com base em vícios, festa, bebida alcoólica. Só Boa, gostei, Duarte. Colocou do que eu acabei de falar, né? Do hedonismo, que não é o hedonismo que vai te dar felicidade, né? Boa, bem colocado. ser feliz com beber, que isso não é felicidade, é só uma ilusão. Seja feliz aproveitando as pessoas que você tem. Porque para mim, nesse momento, isso é o mais importante. E é isso, era só uma conversa mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, valeu. Então é isso, pessoal. Acho que o rapaz falou muito bem. Vivam a vida é curta. Como o budismo diz, né? Nós passamos por nascimento, envelhecimento, doença e morte. Isso passa muito rápido. Eu já estou com 47 anos, indo para 50. E a maior parte da minha vida foi medíocre. Fui cristão por muito tempo. Acreditei aí em mitos e coisas que me prendiam. Mas, né, depois de adulto, depois de já de uma certa idade, percebi que isso era ilusão, percebi a minha verdadeira forma de viver a vida, que é aproveitando mesmo ao máximo as pessoas que estão ao nosso redor, amigos, conhecimento, lendo. É tão bom ler, é tão bom conhecer novas coisas. Esses dias eu estava lendo sobre nossos primatas, nossos ancestrais. Nossa, muito interessante. Busquem coisas assim interessantes, sabe? Coisas que realmente agreguem, façam você um ser humano melhor, tá? E é isso que eu indico, aproveitem bem a vida porque realmente ela é curta. Beleza? Valeu, Duarte, obrigado pelo vídeo, aprendi muito com você também, espero que as coisas que eu falei também possam te ajudar de alguma forma. E é isso aí. Não esqueça de dar um like, se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, para fortalecer o nosso trabalho, para que nossos vídeos tenham um alcance maior. Beleza? Então é isso.